Mas, antes disto tudo, podemos voltar um bocadinho atrás e ficarmos Sim. a conhecer um bocadinho a tua história, de onde é que tu és, como é que foi a tua infância, quais são os episódios que mais te marcam e quais foram aqueles que realmente te impulsionaram para tu hoje aqui estás comigo a falar e abrir a tua história. Olha, Pedro, eu, eu venho de uma infância muito sofrida. Podemos dizer que eu sou de uma família muito humilde, é, totalmente desestruturada, onde meu pai me abandonou quando eu era criança. E aí minha mãe, infelizmente ou felizmente, né? Por esse período eu tive que morar com a minha avó. Nos flashes das minhas memórias, foram entre 5 anos. 5 anos, quando o meu pai me abandonou e foi para a cidade grande, em São Paulo, abandonou eu e minha mãe. Minha mãe teve que emigrar para uma cidade para trabalhar como doméstica, que ela trabalhava na semana e só estaria em casa os fins de semana. Nesse período, eu fui morar com a minha avó paterna. E foi lá onde tudo aconteceu. As piores, como que eu posso falar aqui? Eu prometi que ia falar sem tabu, né? É complicado, porque quando nós Então, estamos dentro de uma câmara e temos a noção que temos algumas pessoas a ver-nos, é sempre difícil às vezes a gente escolher as palavras certas, mas é assim as estás. palavras certas, mas tenho que ter cuidado aqui que eu vou falar, porque falar disso, voltar no passado, isso mexe muito. Eu estou tentando segurar até as lágrimas, mas não vou chorar, porque é, falar disso, Pedro, desabafar isso com as pessoas é tirar um peso das minhas costas, porque foi quando eu fui morar na minha avó com 5 anos que a tentação na minha vida aconteceu. Tudo de ruim que tu pode imaginar, os meus traumas, tudo, tudo. Hum, Se quiseres, estás à vontade para contá-los. Claro, Eu vou dizer claro, não porquê, tem porque dor há nenhuma. muitas pessoas deste lado e desse lado que estão a ver-nos e a ouvir. Por vezes é necessário ouvirem a verdade, ouvirem não uma história tão bonita assim, mas muitas delas vão identificar-se contigo. E Muitas pessoas se identificam comigo por eu ser um rapaz que luto pelas coisas que eu acredito. É o que eu recebo muito direct. Porque hoje em dia, quem me julgava na minha cidade, hoje em dia me aplaude. Só que assim, outras não. E assim, é muito fácil as pessoas elas te julgarem pela tua aparência, te julgar pela tua postura, mas elas não trilharam nem 30% do que tu já trilhou. Porque olha, cada olham pela Pedro, não é só mil maravilhas, não. A vida não é facinho. Ninguém sabe os tombos que a gente leva para a gente conquistar o sucesso. E é foi como assim a minha vida toda. aprendes, é com esses tombos, como tu dizes, que as pessoas vão se tornando mais fortes. E na vida Exatamente. nós vamos ter sempre as opções, que são as opções de seguir em frente ou de ficar ali, estacionado. E claramente, pelo que eu já me dei conta, tu seguiste em frente, apesar de teres tido uma infância e uma adolescência que não foi fácil. É. Só continuando. Claro, eu já vi que tens aqui algumas pessoas a dar-te força, a dizer inclusive que a dor é inevitável, o É, sofrimento é opcional. Por vezes sim, é opcional. Às vezes nós temos que criar ali um filtro, não é? Para é. não deixar que as coisas desabem. Tem que Mas, ser mas forte. como estão a E quando eu falo nesse assunto, é muito delicado. É só agora, com os 23 anos, eu estou preparado para tocar nesse assunto, porque antes eu não tinha. Eu posso até ser forte, mas mas acho falar que é mais fácil estando fora do altar e estar do outro lado do oceano para falar no assunto abertamente. Acho que prometi é que eu ia fácil, chorar, já estou chorando. Peço perdão. não há mal. Mas é assim, achas que é mais fácil falar sobre esses assuntos mais pesados pelo simples facto de que estás do outro lado do oceano? É mais fácil? Olha,
Pedro, agora eu sou uma pessoa pública. Agora, com essa capa, graças a essa capa, eu ganhei visibilidade e Uhum. eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, segundo a minha competência, e terceiro, por tudo tá dando certo. Porque é como eu costumo falar para as pessoas, que um dia você chegará no topo sendo recompensado pelos seus esforços. Se hoje eu consegui estampar uma capa, foi porque lá nos meus 7, 8, 9 anos de idade, eu acreditei que um dia eu iria estar. E é isso que eu falo para as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. Que o universo, ele se encarrega de dar tudo aquilo que tu merece. E, além de mais, ser humilde. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Que eu não sou melhor do que você por ter conseguido conquistar o sonho, ter conquistado o objetivo. O melhor da vida é você chegar no topo e você não se orgulhar, porque você não é melhor do que ninguém, você é igual a todos. Você apenas foi recompensado pelos seus esforços. Eu, eu penso assim, eu vejo dessa forma. Eu também penso assim, eu acho que nós temos que ir em frente e pronto, quando realmente a gente conquista algo que sempre a gente teve a lutar, é o mérito nosso. Acredito que as pessoas devem se sentir felizes e orgulhosas disso, porque foi um mérito, foi uma luta constante até chegar àquele ponto. Pedro, graças a essa capa, eu já estou começando a colher os frutos, porque veio parcerias, veio remuneração, veio trabalhos que antes eu ganhava um valorzinho X para fazer uma divulgação. Hoje em dia, as procuras aumentaram, graças a essa capa. Só tenho a agradecer. E há coisas que aparecem que é mesmo para nos dar essa tal chance, não é? Para nos dar um ar fresco, que é aquilo que a gente às vezes necessita para a gente mostrar aquilo que gosta Sim. de fazer. E recente eu fechei um contrato com uma marca de sunga, porque você modelo dessa. Agora, como está no verão, eu fechei o contrato com uma loja de sunga aqui em Lisboa. E logo eu vou estar divulgando no Instagram. Muito bem. E então, qual foi aquele primeiro episódio que realmente te feriu? Então, Qual é a mágoa inicial? vamos voltar para os meus traumas. E que idade é que tu tinhas, mais ou menos? Com 5 anos, quando eu fui morar com a minha avó, foi onde aconteceram os piores pesadelos que até hoje estão aqui nos flashes das minhas memórias. Eu posso estar em qualquer fase da vida, só que isso fica aqui, ó, nos flashes. Onde a minha avó saía, eu ficava brincando em casa, e aí tinha nesse período, só que assim, não foi com 5 anos que aconteceu, só deixando bem claro para as pessoas, com 5 anos eu fui morar com a minha avó, e eu só ia para casa da minha mãe aos fins de semana, minha mãe é minha vida, eu amo muito, ficava muito feliz quando chegava o fim de semana, eu ficava nos braços dela. E nesse período, sim, fui para minha avó. E aos 7 anos de idade, eu ainda na minha avó ainda, porque minha mãe trabalhou durante anos como doméstica nessa mesma casa da minha avó. Infelizmente, eu fui vítima de abuso sexual. Nos flashes das minhas memórias, Pedro, entre 7 a 9 anos foram. E esses abusos aconteceram durante o tempo? Durante 2 anos. Eram durante 2 anos, porque tu imagina, Pedro, eu, uma criança inocente, eu só queria brincar, eu só queria a minha mãe. Eu já chorava de saudade da minha mãe. Por mais que eu ame a minha avó, e tenho muita consideração, minha avó paterna, a mãe é mãe, tu sabe. Permite-me aqui esta questão. Esses abusos eram feitos por alguém amigo, por alguém da família, por algum vizinho? Pedro, era
assim, era poucos metros, morava na mesma rua da minha avó. Só que esse cara era muito amigo, era o rapaz da sociedade bonzinho. Rapaz, não, é como que eu posso falar? É o senhor. Era um senhor, aparentemente, na vista da sociedade, era um moço do bem, era o homem que cativava a todos. E, e lá para Pessoa que nós olhamos e achamos que nunca vai fazer esse tipo de atitudes. Exatamente. Como era muito amigo da minha avó, do meu avô, iria, e aí minha avó, sempre que a minha avó saía, ele aproveitava e foi lá onde aconteceu. Se quiser, eu não tenho pudor algum de usar as expressões, as palavras que ele falava. Eu Porque, assim, penso que não, penso que talvez o Instagram tenha esse tipo de pudores. mas Penso que as pessoas já realmente entenderam o que é que se passou aí. A questão que eu coloco, mas usava nessas palavras, vem brincar com o bonequinho, vem brincar com o bonequinho. Vem aqui, olha o bonequinho do papai. sim, mas também eu não quero de todo que tu te lembres tão especificamente disso, e a questão que eu te coloco aqui, nessa altura, mesmo sendo muito jovem, não é? Tipo numa fase infantil, tu nunca sentiste a necessidade de contar a alguém ou de alertar a alguém ou de chamar a atenção que alguma coisa estava errada ali a Pedro, acontecer? Pedro, quem sofre disso é exatamente, queria deixar um alerta para as mães. E quando tu vê o teu filho afastado, ou tu sente o teu filho chorando, ou que ele está numa fase muito rebelde, perturbada da vida, tu senta com o teu filho e tu tenta entender o que está acontecendo. Porque toda mãe conhece o seu filho e sabe quando ele está estranho. Então, eu nunca dizia que eu tinha medo. Eu era uma criança. Eu estava começando a entender o mundo. E ele ia com um canivete, uma faquinha pequenininha, Uhum. que lá na minha cidade, no interior, é chamado de faquinha de mesa. Eu não sei como que é chamado nos outros estados, mas lá onde eu morava era faquinha de mesa desse tamanho, onde ele já andava aqui no bolso, Uhum. e ele falava, olha, se for falar para a vovó, se for contar para a mamãe, ó, o que que faço? Fazia esses gestos de faca no pescoço. E Além do abuso em si, tu eras ameaçado. era ameaçado, porque exatamente por isso que eu nunca contei. Só que assim, semana passada, quando foi. Na verdade, semana passada, a minha mãe me ligou e depois de 23 anos foi que eu fui contar para ela.